o Vale do Ruhr estende-se sob um céu eternamente cinzento, onde as chaminés das usinas ditam o ritmo da vida. Duisburg ergueu-se como um gigante de aço e carvão no coração da maior conurbação industrial da Europa. As cidades cresceram umas sobre as outras, alimentadas pela promessa de prosperidade do milagre econômico alemão. Nomes como Essen e Dortmund ecoavam como o rugido constante das máquinas que nunca dormiam. Bairros operários densos formavam labirintos de blocos de apartamentos idênticos e ruas sem cor. Era um ambiente de vidas paralelas, onde vizinhos raramente conheciam os segredos escondidos atrás das portas ao lado. Trabalhadores de todas as partes da Europa chegavam para alimentar as fornalhas da reconstrução. Nessa multidão de rostos anônimos, era fácil para um homem tornar-se completamente invisível. Joachim Kroll era exatamente esse tipo de homem, quieto, sem amigos e sem histórico de conflitos. Enquanto a Alemanha prosperava, sombras longas começavam a se projetar sobre a pequena comunidade de Lahr. Marion Ketter tinha apenas 4 anos e vivia em um desses blocos de concreto com seus pais. Ela era uma menina loira e pequena, com o tipo de sorriso que desarmava qualquer desconhecido. No bairro de Lahr, o conjunto habitacional multiplicava janelas por 6 andares, de rotina compartilhada. Os banheiros eram compartilhados nos corredores, um detalhe comum na vida apertada da classe operária. Marion era conhecida por sua confiança infantil, aceitando doces e sorrisos sem hesitação. No sábado, dia 3 de julho de 1976, o sol brilhava forte sobre as ruas familiares de Duisburg. Marion saiu para brincar no parque próximo de casa sob o olhar distraído de uma vizinhança que se sentia segura. No entanto, conforme as horas passavam, o riso de Marion deixou de ser ouvido entre os balanços. A tarde transformou-se em noite e a pequena menina loira não retornou para o jantar. O pânico começou a se instalar no coração de sua mãe, que correu para as ruas chamando seu nome. Ela bateu de porta em porta, mas apenas encontrou rostos confusos e a mesma resposta negativa. À noite, a polícia de Duisburg foi finalmente acionada para o que parecia ser um desaparecimento comum. No dia seguinte, as buscas tornaram-se mais intensas, com agentes percorrendo cada centímetro do bairro de Lahr. Enquanto os policiais subiam as escadas dos blocos habitacionais, um morador nervoso os abordou no corredor. Ele reclamou que o esgoto do banheiro compartilhado estava entupido e exalava um odor estranho. O homem relatou que havia perguntado ao vizinho do fundo sobre o bloqueio nos canos. A resposta do vizinho foi curta e arrepiante. Ele simplesmente disse que eram tripas. Inicialmente, o morador pensou tratar-se de uma piada de mau gosto sobre restos de animais. Mas com o desaparecimento de Marion, aquela palavra começou a ecoar de forma sinistra em sua mente. Os policiais decidiram investigar o banheiro imediatamente, desligando o fornecimento de água do prédio. O que eles removeram do cano do esgoto não pertencia a nenhum animal de fazenda. Reforços foram chamados enquanto o rastro de sangue levava diretamente à porta de Joachim Kroll. Sem oferecer qualquer resistência, Kroll abriu a porta e permitiu que as autoridades entrassem em seu domínio. Na cozinha, uma panela borbulhava no fogão, exalando um vapor que carregava o cheiro da morte. Ao levantarem a tampa, os policiais recuaram diante da visão de uma mão pequena boiando na água fervente. A busca prosseguiu para o freezer, onde pacotes cuidadosamente embalados guardavam o resto da pequena Marion. Kroll foi algemado ali mesmo, mantendo a mesma calma perturbadora que demonstrara desde o início. Ele não negou o crime, pelo contrário, começou a relatar detalhes que deixaram os peritos em choque. A polícia logo percebeu que Marion não era sua primeira vítima, mas sim o fim de uma trilha de 2 décadas. Enquanto o interrogatório avançava, o número de confissões subia, revelando um monstro que vivia à vista de todos. Homens inocentes haviam sido presos por crimes que agora Kroll reivindicava com total indiferença. O Vale do Ruhr estava prestes a descobrir que o horror não vinha das fábricas, mas de um vizinho prestativo. Como um homem com tais limitações pôde enganar a justiça alemã por mais de 20 anos? A resposta residia nas sombras de sua infância e nas falhas de um sistema que preferia ignorar o invisível. Mas antes de entendermos o fim, precisamos voltar ao início de tudo, onde o mal começou a germinar. O silêncio no prédio de apartamentos na Friesenstraße, em Duisburg, era interrompido apenas na Friesenstraße, em Duisburg, era interrompido apenas pelo som abafado de passos nos corredores. Os vizinhos começaram a notar que algo estava seriamente errado com o sistema de esgoto do edifício. Um odor fétido e inexplicável emanava das tubulações, infiltrando-se pelas frestas das portas. Um morador preocupado decidiu investigar a causa do entupimento persistente em seu próprio banheiro.
Ao abrir a tampa de inspeção, ele deparou-se com resíduos que pareciam estranhamente orgânicos e fora do comum. Ele perguntou ao seu vizinho de andar, Joachim Kroll, se ele também estava enfrentando problemas com a água. Kroll respondeu de forma lacônica e desinteressada, afirmando que apenas as entranhas de um animal haviam caído no ralo. A resposta bizarra e a natureza dos resíduos levaram o vizinho a entrar em contato imediato com as autoridades locais. 2 policiais chegaram ao local pouco tempo depois, sem imaginar o horror que estavam prestes a descobrir. Eles bateram na porta de Kroll, exigindo permissão para inspecionar o encanamento do pequeno apartamento de um cômodo. Joachim permitiu a entrada dos oficiais com uma calma que beirava a indiferença absoluta. Ao entrarem na pequena cozinha, o cheiro de carne em decomposição tornou-se insuportável para os investigadores. Sobre o fogão, uma panela borbulhava com conteúdo que desafiava qualquer explicação lógica. Um dos policiais usou uma concha para verificar o que estava sendo cozido naquele recipiente metálico. Entre os pedaços de carne, eles identificaram uma mão humana pequena e partes de um pulmão. Kroll observava a cena sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento ou medo da punição. Imediatamente, os oficiais algemaram o homem que parecia ser apenas um operário comum e inofensivo. A busca no restante do apartamento revelou sacolas plásticas contendo restos mortais escondidas na geladeira. Eles logo perceberam que haviam encontrado o paradeiro da pequena Marion Ketter, desaparecida há poucos dias. Quando questionado sobre o que pretendia fazer com aqueles restos, Kroll respondeu simplesmente que iria comê-los. A notícia da prisão de um canibal no coração da região industrial espalhou-se como um incêndio pela cidade. Joachim Kroll foi levado para a delegacia sob forte escolta policial para evitar um linchamento público. Os detetives começaram a interrogá-lo esperando enfrentar resistência à negação dos crimes. Para o espanto de todos, Kroll começou a confessar não apenas o assassinato de Marion, mas muitos outros. Ele falava sobre suas vítimas como se estivesse descrevendo tarefas rotineiras de sua vida medíocre. A lista de nomes e datas que ele fornecia começou a retroceder décadas no tempo. Os investigadores perceberam que o homem à sua frente era o responsável por uma trilha de sangue que a polícia nunca conectou. Kroll detalhou como ele selecionava suas vítimas em parques, estações de trem e áreas florestais. Ele admitiu que o canibalismo era uma forma de prolongar o prazer que sentia durante o ato do assassinato. O número de confissões crescia a cada hora, deixando os detetives em um estado de descrença absoluta. A polícia começou a cruzar as informações de Kroll com casos arquivados de pessoas desaparecidas e mortes não resolvidas. Cada detalhe fornecido pelo assassino batia com precisão assustadora com evidências de crimes esquecidos. No entanto, a facilidade das confissões de Kroll levantou uma questão perturbadora para o sistema judiciário. Se ele era o culpado por tantos crimes, quem eram os homens que já haviam sido presos por essas mesmas mortes? A magnitude das falhas policiais começou a emergir conforme Kroll descrevia sua impunidade duradoura. Ele explicou que sua aparência comum e inteligência limitada o tornavam invisível para os investigadores. A perícia no apartamento continuava, revelando que o local era um verdadeiro matadouro doméstico. O entupimento dos canos foi o erro fatal de um homem que se achava acima de qualquer suspeita por tanto tempo. Kroll finalmente estava sob custódia, mas o dano causado à sociedade e às famílias das vítimas era irreparável. Enquanto os segredos de seu apartamento eram expostos, uma pergunta ainda pairava no ar: como esse homem se tornou um monstro? Para encontrar a resposta, precisamos mergulhar nas cinzas de seu passado conturbado e sua infância solitária. Mas o que a polícia descobriu sobre sua origem revelaria uma face do mal ainda mais profunda e perturbadora. Para entender o monstro que a polícia de Duisburg capturou, precisamos retornar às terras geladas da Silésia em 1933. Joachim Kroll nasceu em uma família de mineradores extremamente humilde e numerosa. Ele era o sexto de 8 filhos, crescendo em um ambiente de carência material e emocional constante. Desde cedo ficou claro que Joachim não se desenvolvia como as outras crianças de sua idade. Ele sofreu de sérias limitações cognitivas, sendo diagnosticado com um QI significativamente abaixo da média. A escola tornou-se um local de humilhação e isolamento para o jovem Kroll. Enquanto o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial, a família Kroll tentava sobreviver ao caos. A guerra trouxe a visão da morte e da violência como algo rotineiro para o adolescente Joachim. Foi durante esse período de privação que ele começou a demonstrar um interesse doentio por animais mortos. Ele não apenas observava a morte, mas sentia uma necessidade estranha de manipular a carne. Com o fim da guerra e a derrota alemã, os Kroll foram expulsos de sua terra natal pelos soviéticos.
A jornada de fuga foi marcada pela fome extrema e pelo frio cortante. Historiadores sugerem que essa fome crônica moldou seu futuro fetiche pelo consumo de carne. A família finalmente se estabeleceu na Renânia, tentando reconstruir a vida do zero. Joaquim tentou trabalhar em diversas fazendas, mas sua lentidão mental o tornava um alvo fácil de abusos. Foi no trabalho rural que ele aprendeu o ofício de abater animais, algo que o fascinava profundamente. Seus colegas o descreviam como um homem silencioso, quase invisível em sua própria existência. No entanto, sob a superfície de passividade, uma fantasia sombria começava a criar raízes. Ele começou a associar o ato de dominar e matar com o único poder que sentia ter no mundo. Kroll nunca conseguiu estabelecer relacionamentos normais com mulheres, sentindo-se rejeitado antes mesmo de tentar. A morte de sua mãe, a única pessoa com quem ele tinha algum vínculo, quebrou seu último freio moral. Sozinho e amargurado, ele começou a vagar pelas florestas à procura de algo que saciasse seu vazio. Ele passava horas observando casais e viajantes solitários, escondido nas sombras. O desejo de matar não era repentino, mas uma pressão que crescia dentro dele como um vulcão. Em 1955, ele se mudou para a região de Duisburg, atraído pelo anonimato das grandes cidades industriais. O Vale do Ruhr era um labirinto de fábricas, canais e matas fechadas, o território perfeito para um predador. Joaquim conseguiu um emprego como operário em uma metalúrgica, mantendo sua rotina monótona. Seus vizinhos o viam apenas como um homem esquisito que nunca falava com ninguém. Mas dentro de seu pequeno quarto, ele guardava facas e ferramentas que usaria para seus propósitos terríveis. Ele começou a praticar seus ataques em sua mente, escolhendo locais onde o socorro nunca chegaria. A primeira vítima seria o teste final para saber se ele era capaz de cruzar a linha sem volta. Sua deficiência intelectual não o impedia de ser extremamente astuto e cauteloso em seus movimentos. Ele entendia a geografia do medo melhor do que qualquer policial da época. Kroll sentia que o mundo o havia negligenciado e que agora era sua vez de tirar algo dele. A transformação de um pária social em um predador em série estava completa. Ninguém sabia que aquele homem de aparência frágil carregava uma fúria canibal dentro de si. O primeiro ataque provaria que ele era um fantasma que a lei não conseguia ver. Cada detalhe de sua infância miserável convergia agora para um ponto de violência extrema. O monstro havia sido criado alimentado pelo abandono e pela guerra. Mas o que aconteceria quando seu primeiro desejo se tornasse uma realidade sangrenta nas margens do rio? O ano era 1955 e a morte de sua mãe removeu o último freio moral que ainda restava na mente de Joaquim. Aos 21 anos de idade, ele se viu mergulhado em uma solidão que alimentava suas fantasias mais perversas. Em 8 de fevereiro daquele ano, uma jovem chamada Irmgard Strel caminhava distraidamente por uma estrada rural. Joaquim observava de longe, sentindo aquele formigamento familiar que subia pelo seu peito. Ele se aproximou da moça de 19 anos que carregava uma pasta com livros sob o braço. Os dois caminharam juntos por cerca de 120 metros em um diálogo forçado e desconfortável. De repente, Joaquim tentou beijá-la à força, encontrando uma resistência desesperada da garota. Dominado pela fúria da rejeição, ele sacou uma faca e golpeou o pescoço dela 4 vezes. Para garantir que o silêncio seria eterno, ele estrangulou até que a vida abandonasse seu corpo. Ele usou suas mãos habilidosas de fazendeiro para abrir o abdômen da vítima como se fosse um animal. O corpo foi deixado entre arbustos cobertos de neve, onde permaneceria oculto por dias. A polícia encontrou uma cena caótica e presumiu erroneamente que vários agressores haviam participado. Kroll percebeu que o sistema era falho e que sua invisibilidade era sua maior arma. Pouco mais de um ano depois, em março de 1956, ele escolheu um novo alvo em Bottrop. A pequena Erika Schuttler, de apenas 13 anos, tornou-se a próxima peça de seu quebra-cabeça macabro. Ela foi estrangulada e violentada em uma área isolada, longe dos olhos de qualquer testemunha. O padrão de Kroll estava se solidificando, mas o mundo ainda ignorava sua existência. Foi em 16 de junho de 1959 que sua fome evoluiu para algo ainda mais inominável. Célie Frida Tesmer, uma jovem loira de 24 anos, estava aproveitando a tarde à beira do rio Reno. Joaquim abordou bruscamente, agarrando seu braço com uma força que ela não pôde repelir. Após uma luta desesperada, ele a golpeou na cabeça e os dois rolaram para fora da estrada. O estrangulamento foi o fim da resistência de Clara, mas apenas o começo do horror para Joaquim. Ele usou sua faca para remover partes das coxas e dos ombros da jovem vítima.
Pela primeira vez, o canibalismo se tornou parte de seu ritual de prazer e domínio. Ao chegar em casa, ele preparou a carne humana como se fosse um suprimento comum de mercado. Enquanto isso, a polícia de Duisburg estava sob pressão para encontrar o culpado. Um homem chamado Gunther Kappe foi preso injustamente por ter sido visto em um bar com a vítima. Gunther passou 6 meses na prisão, tendo sua vida arruinada enquanto o verdadeiro monstro continuava solto. Mal haviam se passado semanas quando Kroll encontrou Manuela Knott, de 17 anos, em um parque. Ela foi levada para a densa vegetação do parque, onde o destino de Manuela foi selado. Kroll removeu parte das nádegas e coxas da moça, exibindo uma precisão cirúrgica assustadora. Mais uma vez, a justiça falhou e prendeu Horst Otto, que confessou sob pressão psicológica extrema. Horst cumpriu 5 anos de prisão por um crime que Joachim saboreava em segredo. Para Joachim, os outros homens presos eram apenas bodes expiatórios que facilitavam sua jornada. Cada sucesso aumentava sua confiança e sua necessidade de caçar novamente. Ele começou a viajar entre diferentes cidades do Vale do Ruhr para evitar padrões detetáveis. O canibal de Duisburg estava agora plenamente formado, alimentando-se da carne e da falha da justiça. Suas mãos, que durante o dia limpavam banheiros industriais, guardavam segredos de sangue e terror. As autoridades continuavam tratando cada caso como um incidente isolado, incapazes de ver o fio vermelho que os unia. Mas o que aconteceria quando seu apetite se voltasse contra crianças em plena luz do dia? A década de 60 amanheceu sob uma névoa de medo constante no Vale do Ruhr. Joachim Kroll agora se movia pelas sombras com uma confiança silenciosa e mortal. No dia 23 de abril de 1962, a jovem petragesse saiu para uma festa. Ela nunca imaginou que seu lenço vermelho se tornaria o instrumento de sua própria morte. Kroll a levou para uma área de mata isolada ao norte de Duisburg para consumar seu ato. Após o estrangulamento, ele removeu parte do corpo de Petra para levar como troféus macabros. A polícia, sob pressão pública, buscou desesperadamente por um culpado nos registros locais. Eles prenderam Vincent Skeum, um homem com antecedentes menores que vivia na região. Mesmo sem evidências físicas, a justiça o condenou a 12 anos de prisão. Enquanto o inocente definhava atrás das grades, Kroll continuava sua rotina banal como faxineiro. Apenas alguns meses depois, em junho, outra criança cruzou o caminho do predador. Kroll observou a distância antes de arrastá-la para o meio do campo de centeio. O corpo de Mônica foi encontrado dias depois por um helicóptero da patrulha policial. A suspeita recaiu sobre Walter Quicker, um vizinho que não tinha um álibi sólido. A falta de provas não impediu que a comunidade o transformasse em um pária social. Vizinhos pararam de cumprimentá-lo e sua própria esposa o abandonou em meio aos boatos. Incapaz de suportar o fardo da culpa injusta, Walter tomou uma decisão drástica. Ele se enforcou no mesmo bosque onde o corpo de Mônica havia sido descartado. Kroll observava essas tragédias secundárias com uma indiferença que desafiava a lógica humana. O sistema policial alemão da época era um labirinto de jurisdições isoladas. Delegacias vizinhas raramente cruzavam informações sobre crimes sexuais ou desaparecimentos. Isso permitiu que Kroll operasse como um fantasma, mudando de cidade sem deixar rastro centralizado. Em setembro de 1962, a pequena Barbara Bruder desapareceu sem deixar vestígios. Ela nunca foi encontrada, tornando-se uma ferida aberta na história das investigações. Kroll confessaria esse crime anos depois, mas o silêncio da época o protegeu. O predador não discriminava idade, apenas a oportunidade de saciar sua fome interna. O padrão de prender o homem mais próximo da vítima continuava a falhar terrivelmente. Outro caso emblemático foi o de Adolf Schalla, namorado da vítima Ursula Holling. Ele foi perseguido pela opinião pública até o limite de sua sanidade. Adolf tirou a própria vida pulando no rio Main, incapaz de provar sua inocência. Kroll era o arquiteto de uma devastação que ia muito além de seus assassinatos diretos. As falhas na investigação criaram um vácuo onde o verdadeiro culpado prosperava. Ele continuava a frequentar locais públicos, observando novas vítimas potenciais. Sua invisibilidade era sua maior arma contra uma sociedade que buscava monstros óbvios. Cada condenação injusta dava a Kroll mais anos de liberdade para aperfeiçoar seu sadismo. Ele começou a experimentar métodos de descarte mais ousados e violentos. A impunidade o tornou descuidado, mas a sorte ainda estava ao seu lado. Vidas foram destruídas, famílias foram dilaceradas e o verdadeiro monstro continuava solto. A série de crimes dos anos 60 deixou uma cicatriz profunda na região industrial alemã.
Mas o que aconteceria quando seu próximo alvo não fosse uma criança indefesa, mas um homem adulto? A transição para a década de 70 trouxe uma mudança perigosa na confiança de Joachim Kroll. Ele já não se satisfazia apenas com a invisibilidade das sombras nos becos de Duisburg. O predador estava se tornando mais audacioso, ignorando os riscos de ser identificado. Em uma tarde nublada, seus olhos se fixaram na jovem Gabriele Putzmann. Gabriele caminhava sozinha, alheia ao homem que a seguia entre os arbustos densos. Sem aviso, Kroll saltou de seu esconderijo com a intenção de silenciá-la rapidamente. No entanto, a reação de Gabriele foi instantânea e carregada de puro instinto de sobrevivência. Ela lutou com uma força que o agressor não esperava, desferindo golpes desesperados. Seus gritos ecoaram pelo parque, quebrando o silêncio opressor daquela tarde. Percebendo que poderia ser descoberto a qualquer momento, Kroll fugiu covardemente para o mato. Gabriele sobreviveu, mas o fracasso apenas alimentou a fúria reprimida dentro do assassino. Ele precisava de uma nova oportunidade para provar seu domínio sobre a vida e a morte. Semanas depois, o destino o levou até as margens do rio Reno. Hermann Schmitz estava aproveitando um momento de paz com sua namorada perto da água. Eles não notaram a figura curvada que se aproximava sorrateiramente por trás dos salgueiros. Kroll desta vez carregava uma faca de caça maior, decidida a não falhar novamente. O ataque contra Hermann foi brutal e desprovido de qualquer aviso prévio. Hermann, apesar de ser um homem forte e saudável, foi pego em uma posição de total vulnerabilidade. Sua namorada assistiu em horror absoluto enquanto o estranho atacava com fúria cega. Mesmo gravemente ferido, Hermann tentou proteger a mulher que amava até o seu último suspiro. Joachim Kroll não demonstrava piedade, apenas uma sede insaciável de sangue. Este crime foi uma anomalia estatística na longa carreira de homicídios de Kroll. Ele raramente atacava homens adultos, preferindo vítimas que não podiam oferecer resistência física. O assassinato de Schmidt provou que ninguém estava realmente seguro quando Kroll estava solta. Após o crime, Kroll retirou-se para a segurança de seu pequeno apartamento em Duisburg. Ele guardava troféus e partes de suas vítimas em sua cozinha imunda. A vizinhança o via apenas como um homem estranho, mas inofensivo que trabalhava na lavanderia. Enquanto isso, a polícia continuava a seguir pistas falsas e a interrogar os suspeitos errados. A pressão pública aumentava a cada novo corpo encontrado nos canais e parques. Porque as autoridades não conseguiam ligar os pontos entre os diversos ataques. A fragmentação das forças policiais alemãs, na época, dificultava a troca de informações cruciais. Kroll se aproveitava desse caos burocrático para continuar sua jornada de horror. Ele começou a misturar o sangue de suas vítimas com sua própria rotina alimentar diária. A cada crime bem-sucedido, o canibal de Duisburg sentia-se mais intocável. O medo se espalhou pelas famílias da região que trancavam suas portas antes do pôr do sol. Kroll estava agora em seu auge de atividade, perdendo completamente o controle de seus impulsos. Ele acreditava que o espírito de suas vítimas agora habitava seu próprio corpo. Mas a arrogância de um assassino é frequentemente o prelúdio de sua própria queda. As investigações finalmente começaram a convergir para um único padrão geográfico. Uma pista esquecida no caso de Hermann Schmitz estava prestes a ressurgir nos arquivos. O cerco estava lentamente se fechando ao redor do homem que todos consideravam invisível. Um detalhe técnico nas autópsias revelaria uma verdade chocante sobre a natureza dos ataques. Mas o verdadeiro erro de Kroll não seria cometido nas ruas e sim dentro de sua própria casa. Os canos de Duisburg guardavam segredos que o metal não conseguiria esconder por muito mais tempo. O que aconteceria quando o horror acumulado decidisse finalmente vir à tona? O Tribunal de Duisburg tornou-se o epicentro de uma tensão nacional sem precedentes em 1979. Joachim Kroll sentou-se no banco dos réus com a mesma passividade de um espectador desinteressado. Os advogados de defesa preparavam-se para uma batalha centrada na sanidade mental do réu. A acusação listava 8 assassinatos confirmados, embora o número real fosse muito maior. O que mais chocava os presentes era a total ausência de remorso nas confissões de Kroll. Psiquiatras forenses foram chamados para decifrar a mente do monstro de Duisburg. Dra. Elisabeth Giese apresentou o relatório que definiria o destino jurídico de Kroll. Os testes revelaram que Kroll possuía um QI extremamente baixo, beirando a deficiência mental. No entanto, sua incapacidade intelectual não o impedia de planejar crimes com precisão cirúrgica. O diagnóstico final foi de sadismo extremo impulsionado por um desejo sexual necrófilo.
Surpreendentemente, os especialistas afirmaram que ele não sofria de psicose ou delírios. Isso significava que Kroll era plenamente imputável perante a lei alemã. Enquanto o julgamento avançava, o escândalo das falhas policiais começou a vazar para a imprensa. Descobriu-se que Kroll havia sido interrogado e liberado várias vezes ao longo de 20 anos. A falta de um banco de dados centralizado permitiu que ele desaparecesse entre diferentes jurisdições. O caso mais trágico discutido no tribunal foi o de Hermann Schmidt, o homem preso injustamente. S.E. Mitz passou 5 anos na prisão por um crime que Kroll confessara com detalhes assustadores. A polícia havia colhido confissões de homens inocentes para fechar casos rapidamente. Pelo menos 4 homens tiveram suas vidas destruídas por erros judiciários ligados aos crimes de Kroll. O promotor descreveu como Kroll observava as investigações de longe, rindo da incompetência alheia. O tribunal ouviu depoimentos sobre o hábito de Kroll de cozinhar partes de suas vítimas. Ele explicou que fazia isso para economizar dinheiro com comida, uma lógica puramente utilitária. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. As provas físicas apresentadas incluíam restos encontrados em seu apartamento e roupas das vítimas. A cada peça de evidência, a fachada de homem comum de Kroll se desintegrava ainda mais. O veredito levou meses para ser formulado devido à complexidade dos crimes. Em 8 de abril de 1982, a sentença final foi finalmente lida sob um forte esquema de segurança. O juiz condenou Joachim Kroll a 9 sentenças de prisão perpétua. Ele foi considerado culpado por 8 assassinatos e uma tentativa de homicídio. Kroll ouviu a sentença sem esboçar uma única reação emocional. O julgamento encerrou um capítulo de terror, mas abriu uma ferida na confiança pública. As reformas no sistema policial alemão começaram quase imediatamente após o caso. No entanto, para as famílias das vítimas, a justiça parecia ter chegado tarde demais. Kroll foi levado para a prisão de alta segurança de Heimbach para cumprir sua pena. Mesmo atrás das grades, ele continuou a ser um objeto de estudo fascinante e horripilante. Pesquisadores tentaram entender como um homem tão medíocre pode causar tanta dor. Ele era a personificação da banalidade do mal operando nas sombras da normalidade. O sistema judicial acreditava que o monstro estava finalmente domado, mas o silêncio de Kroll na prisão guardava segredos que ele jamais revelaria por completo. O tempo passava, mas a sombra do caníbal de Duisburg ainda pairava sobre a Alemanha. O que restaria daquele homem quando o isolamento total se tornasse sua única companhia? Estaria a sociedade realmente segura agora que a porta estava trancada? A história de Kroll estava longe de ser esquecida, pois o fim de sua liberdade era apenas o começo de seu legado sombrio. Enquanto ele apodrecia em sua cela, uma pergunta pairava no ar: quantos outros como ele ainda caminhavam soltos? O destino final de Joachim Kroll reservava uma conclusão tão silenciosa e perturbadora quanto seus próprios crimes. Após a sentença de prisão perpétua, as portas de ferro da prisão de Heimbach se fecharam definitivamente para Joachim Kroll. O homem que outrora aterrorizou o Vale do Ruhr agora era apenas o prisioneiro número 126. Dentro das paredes da detenção, Kroll manteve o mesmo comportamento retraído e submisso que exibira durante toda a vida. Ele era visto pelos outros detentos como uma figura patética, alguém que dificilmente chamaria atenção se não fosse pela natureza de seus crimes. Durante quase uma década, ele viveu em uma rotina monótona de silêncio e isolamento voluntário. Enquanto Kroll definhava na prisão, a polícia alemã revisava décadas de arquivos em busca de conexões com outros casos não resolvidos. A sombra de suas ações continuava a pairar sobre as famílias que nunca encontraram paz absoluta. Em meados de 1991, a saúde do assassino começou a apresentar sinais graves de declínio físico. No dia 1º de julho de 1991, Joachim Kroll sofreu um ataque cardíaco fulminante em sua cela. A morte veio de forma rápida, privando de qualquer sofrimento prolongado que muitos julgavam necessário. Ele morreu aos 58 anos, levando consigo os detalhes mais profundos de seus impulsos sombrios. Com sua partida encerrava-se um dos capítulos mais vergonhosos da história criminal da Alemanha moderna. Contudo, o fim de Kroll não significou o fim das cicatrizes deixadas na sociedade alemã. O caso forçou uma reforma profunda nos métodos de investigação e comunicação entre as diferentes jurisdições policiais. A percepção de que um homem tão comum poderia esconder um monstro tão voraz mudou a psicologia forense para sempre. Para os homens inocentes que foram presos injustamente em seu lugar, a justiça chegou tarde demais. Suas vidas foram irreparavelmente destruídas por um sistema que preferiu bodes expiatórios à investigação minuciosa.
o apartamento onde Marion Ketter foi encontrada tornou-se um lembrete físico do horror que residia no cotidiano. Hoje, o nome de Joachim Kroll é estudado em academias de polícia como exemplo definitivo de falha sistêmica. Ele nos ensinou que a verdadeira maldade muitas vezes não usa máscara, mas sim o rosto da mediocridade. Os campos do Ruhr onde ele caçava agora são parques e áreas industriais renovadas. No entanto, em cada canto escuro daquelas florestas, a memória das vítimas ainda sussurra. O canibalismo, sua característica mais perversa, deixou uma mancha indelével na psique da região. Os especialistas ainda debatem se sua inteligência limitada era um disfarce ou uma explicação para sua impulsividade. Independentemente da ciência, o fato é que Kroll operou sob o radar por 21 anos. Essa longevidade é o maior testemunho da invisibilidade dos marginalizados e da falta de vigilância. Ao final de sua vida, Joachim Kroll era um homem esquecido pelo mundo, mas suas vítimas jamais seriam. Seus pertences foram destruídos e seu corpo enterrado em uma cova anônima, sem alarde. A justiça alemã finalmente pôde fechar os processos, mas a culpa coletiva permaneceu. A história de Kroll serve como um aviso eterno contra o preconceito e a negligência institucional. Cada desaparecimento não resolvido daquela época traz à tona o medo de que outros como ele possam ter existido. O canibalismo não foi apenas um ato físico, mas uma metáfora para como ele consumiu a paz de uma nação inteira. A verdade sobre seus crimes foi revelada em pedaços, assim como ele tratava suas presas. A conclusão de sua trajetória na Terra foi desprovida de glória ou de redenção. A poeira finalmente assentou sobre os arquivos do caso Kroll, deixando apenas o registro do horror. Este documentário encerra aqui a crônica de um homem que foi, ao mesmo tempo, um fantasma e um carrasco. Que as lições aprendidas com essa tragédia sirvam para que o sistema nunca mais fale com os mais vulneráveis. O silêncio de Joachim Kroll agora é eterno e com ele o fim de sua era de terror. Lembramos das vidas interrompidas, das vozes silenciadas e do luto que nunca termina totalmente. Descansam agora as vítimas e a justiça, enquanto a história guarda para sempre o nome do canibal de Duisburg como um lembrete do que o homem é capaz.